Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amado, eu quero comentar o capítulo 2 de Colossenses. São 23 versículos. Eu vou tentar comentar estes 23 versículos, versículo por versículo. Não sei se o tempo irá proporcionar que eu venha comentar ele na íntegra. Mas vamos lá. Capítulo 2 de Colossenses está escrito assim: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, e por quanto não viram a minha pessoa, para que o seu coração seja animado, estando unido em amor e enriquecido da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do ministério de Deus Cristo, no qual estão sendo escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigado e edificado nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e tendo a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé, no poder de Deus, que a ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos no vosso deleitos, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo rasgado ou riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principado e potestade, o exibiu publicamente e dele triunfou na cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchando veemente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morreste com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitai ainda às ordenanças como se vivesse no mundo?
tais como não toque, não prove, não manuseie, os quais coisa todo hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, encurto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Muito bem, amados, eu li os 23 versículos. Eu gostaria de comentar com vocês. Eu vos disse que os gnósticos foram, no meu último áudio, eu vos disse que os gnósticos foram os primeira grande seita herética que surgiu no período logo após o terceiro século do cristianismo. Isso eu quero vos dizer também, amados, que o apóstolo Paulo combateu muito essa doutrina, onde surgiu, começou a se infiltrar dentro da igreja de Colossense, onde umas pessoas pregavam conhecimento. Gnóstico vem de gnose, gnose significa conhecimento, onde eles pregavam conhecimento para o meio de salvação. E o apóstolo Paulo teve que combater essa heresia, mostrando que só há salvação por meio do sangue de Cristo. Vamos comentar então esses versículos que eu li hoje. O versículo 1 até o 7, o apóstolo expressa seu amor pelos crentes e a sua alegria que esses crentes permaneçam em Cristo. Do versículo 8 a 17, adverte-o contra os erros da filosofia, ou seja, daquele conhecimento que os gnósticos queriam passar para a igreja como se fosse uma doutrina cristã. E também contra as tradições ou os rituais judaicos que foram cumpridos em Cristo. E no versículo 18 a 23, ele fala contra adorar os anjos e contra as ordenanças legais. Vamos então à mensagem. Versículo 1 a 7. A alma prospera quando conhecemos claramente a verdade de Jesus. Então cremos não só com o coração, senão que estamos dispostos a confessar com a boca quando nós for pedido. O conhecimento e a fé enriquece a alma. Quanto mais forte é a nossa fé, mais forte o nosso amor, maior será o nosso consolo. Os tesouros da sabedoria estão ocultos, não de nós, mas senão é para nós em Cristo. O tesouro da sabedoria, ele está oculto não de nós, amados, mas é para nós. Ele pertence a cada um de nós, porque a verdadeira sabedoria é conhecer a Cristo. Foram escondidos, sim, dos incrédulos, dos orgulhosos, mas exibido na pessoa e na redenção de Cristo. Note-se o perigo das palavras persuasivas, quanto se destrói com um disfarce falso, e as belas aparências de princípio, que muitas vezes parecem ser boas, mas são perversos e de prática ímpia. Então devemos estar vigilantes, devemos estar constantemente atentos, que muitos desejam seduzir a nossa fé,
para nos levar à prática do mal. Porque o seu propósito é corromper a mim e a você. Existe espírito maléfico, amado, criando doutrinas. Algumas doutrinas disfarçadas com aparência boa, mas que pode corromper a mim e a você. Todos os cristãos têm recebido o Senhor Jesus Cristo, pelo menos pela profissão de fé. Ao aceitarem o sacrifício de Cristo, tomaram como seu mestre, como sendo seu Senhor. Não podemos edificar nem crescer em Cristo se primeiro não estivermos enraizado, ou seja, arraigado e fundamentado nele. Nós precisamos estar enxertado em Cristo para crescermos nele. Estando firmado na fé, podemos abundar e melhorar mais e mais nele. Deus tirou com justiça este benefício ao que não recebe com ação de graça, com justiça, o sacrifício de Cristo. Deus requer gratidão por sua misericórdia. Portanto, amado, nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo 7, do versículo 8 a 17, o apóstolo vem falando sobre uma filosofia que exercita, parece ser correto, que vem sobre as nossas faculdades de raciocínio. Alguém trazendo uma filosofia, um ensino estranho, o estudo das obras de Deus que nos leva ao conhecimento de Deus e confirma a nossa fé nele. Mas existe também uma filosofia de fé nele. Uma filosofia que é vã. Existe essa filosofia vã e enganosa. E apesar de parecer boa, é uma filosofia fantasiosa dos homens que negaram a própria fé. Tais são as especulações curiosas sobre coisa que não é realmente, que não nos diz respeito. Os que vão pelo caminho do mundo têm se afastado de seguir o caminho da vida que é Cristo. Em Cristo temos a substância de toda a graça, pois em Cristo temos a sombra da lei, a lei cerimonial. Todos os defeitos da lei estão compensados no Evangelho de Cristo. Cristo cumpriu totalmente a lei por seu sacrifício. O seu sacrifício foi completo pelo pecado e pela revelação de Deus, da vontade de Deus. Esse sacrifício completo está equipado com todas as coisas necessárias para a salvação de toda a humanidade. Por esta só palavra completo indica-se que temos todo o necessário em Cristo. Nele não há outra salvação se não for por Cristo. Se estivermos longe dele, não temos a graça de nós habitando em nós, a graça dele habitando em nós. Então é necessário que venhamos permanecer
permanecendo em Cristo, Ele permanecerá em nós. Permanecendo em nós, Cristo está em nós e nós nele. Quando, pelo poder do Espírito, a fé opera em nosso coração pelo Espírito e somos unidos à nossa cabeça. Quem é a nossa cabeça? É Cristo. E Ele vem trazendo a circuncisão do nosso coração. A crucificação da carne, a morte e o sepultamento para o pecado e para o mundo, e a ressurreição para a novidade de vida, simbolizada no batismo e por fé operada em nosso coração. Demonstra que nossos pecados têm sido perdoados e que estamos completamente liberados da maldição da lei por meio de Cristo. Isso também traz-nos a esperança que somos ressuscitados, os que estávamos mortos no pecado. A morte de Cristo foi a morte do nosso pecado. E a ressurreição de Cristo é a vivificação da nossa alma. Cristo tirou do caminho da lei a ordenança que foi o jugo dos nossas carnes, ou o jugo dos nossos pecados. Havia um muro de separação para o gentio, as sombras fugiram quando a substância se fez presente. Como todo mortal é culpável de morte pelo escrito na lei, quão espantosa é a situação dos ímpios que pisoteiam o sangue do Filho de Deus, que recusa o sacrifício do Filho de Deus, que é o único com que pode apagar esta sentença de morte que paira sobre a vida de cada um de nós. Quando rejeitamos a Cristo, estamos voltando para a sentença condenatória do pecado que paira sobre a nossa alma. Então precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, senão estamos perdidos sobre a sentença do pecado sobre a nossa vida. Que ninguém se perturbe com o juízo fanático relacionado com a carne ou com a solenidade judaica. Pessoas que vêm separar um tempo para adorar e servir a Deus é um dever inevitável que não depende necessariamente do 7º dia da semana. É isso que ele diz. Por que voltar para o rudimento, onde vocês estão adorando lua, estrela ou sábado? Nós podemos agora adorar a Deus todos os dias da nossa vida. O dia do descanso dos judeus foi, sim, o 7º dia. O primeiro dia da semana, ou o dia do Senhor, é o tempo que o cristão guarda o santo em memória da ressurreição de Cristo. Então todos os rituais judaicos eram a sombra das bênçãos do Evangelho de Cristo. Todos os rituais do Antigo Testamento cumpriu-se na vinda de Cristo. O versículo 18 ao versículo 23 fala sobre a humildade, recorrer à aparência, muitas vezes, de recorrer aos anjos. Existe muitas religiões, amado, que estão fazendo culto aos anjos. Já vi pregadores
pregando no altar, dizendo: eu estou vendo um anjo aqui no altar, adore o anjo, ele está com uma chave de ouro em tua mão para te conceder. Isso se torna uma heresia. E tudo que é heresia, ele nos afasta de Deus. Toda aparência de humildade ao recorrer aos anjos, como se os homens tivessem a consciência da sua indignidade para falar diretamente a Deus. Mas isso não tem respaldo, pois todos nós agora podemos chegar livremente a Deus por meio e somente por Ele, por Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Então Ele confere à criatura a autoridade de se aproximar do Pai por meio do seu sangue. Nesta humildade aparente havia um verdadeiro orgulho. Os que adoram o anjo desconhecem a Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. E o gnosticismo, tem essa prática. Não vos espante, amados. Nos dias atuais existem muitos gnósticos atuando dentro do seio da Igreja de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo que cresce. Os crentes verdadeiros não podem viver segundo a moda do mundo. A sabedoria verdadeira é manter-se apegado aos desígnios do Evangelho. Quando surgiu os primeiros gnósticos, eles diziam que somente por meio da sabedoria, do conhecimento. Eu quero vos dizer que gnose significa sabedoria, conhecimento. E eles diziam que somente por meio do conhecimento, por meio da sabedoria, o homem poderia se aproximar de Deus. Mas a sabedoria verdadeira é manter-se apegado aos desígnios do Evangelho. Manter-se por inteiro. É submissão a Cristo, que é a única cabeça da sua igreja. Não vos escandalize, amados, se por causa do Evangelho temos passado por sofrimento. Existe cristão pregando um Evangelho modificado, dizendo que aqueles que sofrem não são verdadeiramente cristãos. O sofrimento e o jejum imposto a um mesmo pode dar ao espetáculo de rara espiritualidade. É verdade, muitas vezes queremos ficar livre do sofrimento, porém não são nenhuma honra. Muitas vezes, para aqueles cristãos que mantêm-se distante da cruz. Para Deus, tudo que satisfaz a mente carnal é errado. Contudo, a própria sabedoria, que seja a sabedoria própria, a justiça própria, é desprezado ao próximo, sendo as coisas como são. Não tem em si mesma somente a aparência da sabedoria. Ou não é uma simulação tão fraca que não lhe faz bem a alma, nem provém para a satisfação da carne. O que o Senhor tem determinado é que cada um de nós venhamos ser diferente, considerando
que fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. E podemos viver uma liberdade semelhante ao próximo, lembrando a natureza passageira das coisas terrenas. Então vamos, amados irmãos, glorificar a Deus pela sua benignidade. Existem pessoas pregando, querendo ditar regras dentro da sua vida, dizendo isso você não pode fazer. Você não pode tocar nisso porque isso é sagrado. Você não pode vestir tal roupa porque esta roupa é diabólica, é roupa de carnalidade. O apóstolo diz: não permita que ninguém se torne árbitro da sua vida, dizendo para você: não toque nisso, não faça isso, não coma isso. Você foi chamado para ser livre, então viva esta liberdade em Cristo Jesus. Mas seja diferente, seja autêntico, seja motivado pelo sacrifício de Cristo, vivendo uma vida abundante, revestido pela glória de Cristo Jesus. Porque Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Ele padeceu, sofreu, foi humilhado para ser a cabeça da igreja, para poder salvar o corpo que é a igreja. E nós somos membro do corpo de Cristo. Se nós estamos ligados nele, a morte de Cristo é a morte dos nossos pecados em Cristo. A ressurreição de Cristo é a vivificação da nossa alma em Cristo Jesus. Então vamos nos revestir em Cristo, abundar pela graça, por meio da graça, porque a graça é ofertada a mim e a você, para vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa alma e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.